Vamos lá, pessoal. Então agora vou fazer uma aulinha aí de física, né? Falando um pouquinho de refração da luz, então. A gente já tinha conversado um pouco antes aí sobre os fenômenos que pertencem ao estudo da ótica, né? Eu tinha comentado lá com vocês a respeito dos estudos que Newton fez, brinquei algumas vezes, inclusive, que essa imagem aqui que a gente tem é o álbum do Pink Floyd, né? E essa proposição de imagem, inclusive, que vocês estão vendo aí, corresponde perfeitamente à teoria corpuscular da luz que Newton propôs, né? Newton propunha que a luz era feita de minúsculos corpúsculos pequeniníssimos ali, que eram componentes da luz e que haveria então uma dispersão caso eu passasse essa luz ali por meio de um prisma, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Um pouquinho depois alteraram essa ideia e começaram a pensar nisso aí, na luz, né, como uma onda, certo? Como uma onda eletromagnética, o que depois veio a ser alterado também, né? E percebeu-se que na verdade a luz se comporta das duas maneiras ao mesmo tempo. E foi assim que Einstein ganhou o Nobel. Eu já tinha falado disso com vocês em outros momentos, né? O nosso interesse aqui é entender qual é o fenômeno que causa aquilo ali, que é a refração. E a refração, então, a gente vai encarar ela de algumas formas diferentes. Porém, a gente precisa definir algumas coisas aqui que são muito importantes. Então, qual é a definição física de refração? Refração é quando uma onda sofre variação na sua velocidade, ok? Ah, professor, mas olha só, inclusive nessa imagem que você está mostrando aqui, ó, o raio refratado, ele desvia, mas isso não acontece todas as vezes, ok? Por exemplo, independente de haver ou não refração, se eu incidir um raio com 90 graus sobre a superfície ali, ó, como se ele estivesse seguindo essa reta normal aqui, ó, ele nunca vai sofrer refração. Ó, ele nunca vai sofrer refração, não. Ele nunca vai sofrer desvio. Refração ele pode até vir a sofrer, certo? Então, se refração é a mudança na velocidade de propagação de uma onda, quando ela troca de meio, né? Refração da luz é o fenômeno de refração aplicado à luz. É lembrar que aqui a gente está falando especificamente de um tipo de onda, que é a onda luminosa, tá? E aí, esse fenômeno ele pode vir acompanhado de uma mudança de direção, certo? Então, apesar disso ser uma coisa que aparece com frequência e é inclusive objeto de estudo aqui, ele não é parte da definição, ele não precisa acontecer sempre. Então toma muito cuidado aí, pessoal, em questão que vier com a palavra sempre, com as palavras nunca, certo? Então, ó, refração sempre tem desvio? Não. Agora, refração sempre tem variação de velocidade? Sempre. Essa é a definição de refração, tá bom? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos pra gente que são muito utilizados, certo? Então o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui embaixo de mim, ó, certo? Que é um fenômeno de arco-íris. A diferença é que ele acontece a temperaturas muito baixas em regiões sobre nuvens, né? E dá a impressão ali de que eles são lamelares, são circulares, né? E tem gente que acha que é OVNI, ok? Esse aqui do meu lado é um fenômeno muito conhecido como Fata Morgana, certo? Morgana era irmã do Merlin, eu acho, dos Cavaleiros da Távola Redonda, né? O Merlin era o mago ali. Se eu não me engano, não sei agora de novo, eu acho que a gente até teve esse problema na aula, né? Se ela era do Merlin ou se era do Rei Arthur, mas o que interessa aqui é que ela era uma bruxa e ela fazia algumas magias lá e o pessoal sempre atribuía, por exemplo, esse fenômeno de fazer com que os barcos voem, que é uma impressão que se tem, certo? Por causa de fenômeno de refração. Em breve a gente vai falar especificamente sobre esse efeito, tá? Então, se eu tenho esse tipo aqui, eu também tenho os arco-íris duplos, ok? Aqui embaixo eu também uso aqui a refração para trabalhar esse copo como se fosse uma lente biconvexa.
Aqui nesse canto eu tenho a utilização do ângulo limite, que é a nossa próxima aula. Esse fenômeno aqui é muito utilizado para produzir a fibra ótica, né? E aqui o mais basicão de todos, que é aquela diferençazinha que a gente vê em tamanhos e posições de imagens. Tudo bem? Então só coloquei alguns exemplos para a gente conseguir enxergar isso um pouco melhor, porque fazer videoaula tem que ter alguma vantagem, né? Então vamos lá para o pau quebrando. Índice de refração. Então, o que é um índice de refração? O índice de refração é uma forma de encarar aí a física e de tentar trazer um número que reflita a diferença de velocidade que vai aparecer nos diferentes meios. E quando eu faço isso, eu preciso estabelecer algum parâmetro, certo? Então, qual é a primeira coisa que a gente parou para pensar? Bom, qual é a maior velocidade possível para a luz? A maior velocidade possível para a luz é o que a gente chama de velocidade da luz, certo? Que a gente já sabia também que a gente iria interpretar pela letra C. Olha aqui na direita inferior da tela, onde está o meu cursor. Então, o C é a velocidade do vácuo. Quando eu pego essa velocidade do vácuo e divido aqui, ó, pela velocidade da luz no meio, então que seja lá, por exemplo, o ar, a água, né? Qualquer que seja esse meio, eu vou conseguir então uma razão, ok? Que vai comparar, vai fazer uma comparação, porque é isso que uma razão é, né? Então vai fazer então uma comparação entre a velocidade desse meio que você está estudando e a velocidade da luz no vácuo. Então, quando eu estou falando de índice de refração absoluto, eu estou comparando um meio, certo? E com o vácuo, que não é necessariamente um meio, é a falta de um meio material. Tudo bem? Então, o que eu estou pensando em relação a isso? A menor impedância possível, impedância é um termo que vocês já devem ter ouvido ali na eletricidade, né? Para resistência, ok? A resistência causa uma impedância ao fluxo de elétrons. Aqui, vamos imaginar o seguinte, o meio material causa uma impedância em relação ao fluxo de fótons, ok? Ou a propagação de uma onda eletromagnética de luz visível, que é muito mais difícil de falar, né? Mas é basicamente isso. Então, qual que é o meio onde a luz se propaga mais facilmente? É o vácuo. Então, não existe um índice de refração, por exemplo, que vá me entregar um valor menor do que 1, certo? Porque não existe uma outra velocidade que seja maior do que a velocidade da luz. E a forma que existe para que esse n aqui, que é o nosso índice de refração, dê um número menor do que 1, é fazendo com que exista uma velocidade v maior do que a velocidade da luz no vácuo, o que não é possível. Ok? Então, eu posso até assumir valores maiores do que 1, ou iguais a 1, certo? Que é o caso do que vai acontecer ali com o índice de refração absoluto do ar. Tá? A gente muitas vezes vai usar isso porque por motivos de simplificação, ok? Continuando, então, todas as vezes que eu falo de índice de refração absoluto, eu estou produzindo então uma razão entre o índice de refração, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Se eu não estiver falando do absoluto, eu vou falar do índice de refração relativo. De que eu estou falando quando eu digo que eu tenho um índice de refração relativo? Eu estou comparando dois meios diferentes e não mais necessariamente um desses meios, preste muita atenção nisso, é o vácuo. Então eu estou pensando lá que eu tenho um meio A, eu tenho um outro meio B e quero saber quão mais refringente o meio A é em relação ao meio B. Então presta atenção aqui, ó, certo? Eu tenho a velocidade de propagação, estou mostrando aqui na esquerda inferior, a velocidade de propagação da luz no meio A, certo? E a velocidade de propagação da luz no meio B. Ignore o I, o R aqui, esse sigma, ok? Não precisa prestar atenção nisso agora. O que me importa é, se eu calcular o índice de refração absoluto de A, o índice de refração absoluto de B e dividir um pelo outro,
eu vou encontrar o mesmo resultado, que é o que eu estou fazendo aqui algebricamente nesse desenvolvimento, do que se eu dividisse apenas as velocidades. Óbvio, né? Aqui tem uma simplificação bem razoável. Então, na verdade, desculpa aqui, gente, agora que eu estou vendo, ó, tem um errozinho aqui, né? Então, eu disse que o índice de refração da luz em A relativo ao meio B, mata-se o meio A aqui, pode ser interpretado como uma razão entre as velocidades nos meios, ok? Então, quando eu penso ali de índice de refração relativo, o que eu estou fazendo é comparar duas coisas diferentes, tá? Assim como, por exemplo, eu tenho ali as temperaturas, né? Eu tenho a temperatura do Celsius, eu tenho Fahrenheit e eu tenho uma temperatura absoluta, que é a escala Kelvin. Por quê? Porque ela pensa sempre no zero absoluto, ok? Aqui, como eu não posso estabelecer uma velocidade absoluta como zero, o que eu estou pegando é o teto, ok? A temperatura pega a menor temperatura possível e a partir daí faz a consideração de kelvins. Quando eu estabeleço escalas, é igual ao que eu estou fazendo aqui para o índice de refração, tá bom? É uma comparação simples assim. Percebam que essas transformações que estão aqui, vocês vão precisar usar em algumas questões, tudo bem? E aí aparecem algumas leis da refração. A primeira delas é uma lei que a gente está resgatando lá de trás, que é a lei do mínimo tempo. Tá? Então ela sempre vai percorrer a luz, sempre vai percorrer um caminho que oferece para ela o menor tempo de percurso, que é o que produz a maioria das outras leis. Tá? Então ela vale lá para reflexão como lei do mínimo percurso, né? Aqui a gente tem que alterar isso por tempo. Primeira lei da refração, então, diz basicamente que o raio incidente, que eu estou girando aqui em volta dele, certo? O raio refratado, que é esse daqui de baixo, e a reta normal, que é essa retinha pontilhada aqui, pertencem ao mesmo plano, é uma consideração geométrica para que o nosso problema seja simplificado com uma certa facilidade. Então, aparece a segunda lei, que é um pouquinho mais complexa, né? Que é a lei de Snell-Descartes. Olha Descartes aí de novo, né? Então, o que está acontecendo? Eu tenho ali um raio de luz incidente, eu tenho um raio de luz refratado, e cada um deles produz um ângulo com a normal. Pera aí que isso já vai aparecer de novo, tá? Obviamente, o meio 1, que aqui a gente está chamando de ar, e o meio 2, que a gente está chamando de água, possuem os seus índices de refração. O que Snell e Descartes descobriram, perceberam, conseguiram quantificar? Que existe uma relação entre a razão desses caras, do meio 1 para o meio 2, com o inverso da razão do meio 1 para o meio 2. Ok? Então, tem gente que prefere interpretar essa conta como N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Tem gente que prefere lembrar lá que é N1 sobre N2, certo? Que é igual a seno de θ2 sobre seno de θ1. Fica muito atento a essa inversão que acontece aqui, ó, no 2 com 1 e 1 com 2, tá bom? Muito cuidado com isso para não se enganar lá depois. Tudo bem. Então o que vai acontecer? Uma questão vai te entregar lá. Eu tinha um raio incidente que produzia um ângulo de tanto com a normal, no meio com um N1 igual a tanto. Se o N2 outro meio é igual a tanto, quanto que vai dar? Ok? Então aqui existem algumas considerações que eu posso ali deduzir numericamente uma por uma, mas tem o prof aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Perceber algumas coisas que são padronizadas, porque quando eu identifico padrão, eu faço questão do Enem mais rápido, né?